Cultura FM apresenta Embarque na Cultura, um programa produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e com o apoio cultural de Abibiotel e da agência IVT, Irati Viagens e Turismo. Viajar é preciso. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O assunto de hoje do nosso bloco Viajar é Preciso é sobre seguro e a importância deste em uma viagem. Seguro de viagem é aquilo que você paga e não quer usar de jeito nenhum. Se precisar usar, significa que algo não ocorreu bem como deveria e por isso é preciso tê-lo sempre à mão quando houver um acidente, uma doença, um extravio de bagagem ou mesmo um atraso de voo. Ele conforta, ajuda e evita prejuízos. Por conta disso, quando planejamos uma viagem, não devemos deixar a segurança de lado. Da mesma maneira como escolhemos cuidadosamente nosso destino, o roteiro e a companhia aérea, também precisamos nos atentar aos imprevistos que podem acontecer. Existem diversas opções de seguros, com diversos tipos de coberturas e valores. Eles variam de acordo com o destino, objetivo, meio de transporte e duração da viagem. Existem inclusive planos específicos para pessoas que praticam esportes radicais. Cada uma das modalidades possui algumas coberturas específicas e outras que são comuns a todas. Geralmente os seguros funcionam assim. Quando você precisa de alguma ajuda para algum mal-estar ou problema de saúde, você contata o toll-free da seguradora e eles lhe darão a opção de ser atendido por um médico que vai até o seu hotel ou então ser encaminhado ou recomendado até algum hospital nas proximidades de onde você está. Muitos seguros também incluem cobertura para extravio de bagagem e cancelamento de viagem, que geralmente reembolsam ao cliente entre $500 a $2.000. Fique atento ao limite da seguradora, leia aquelas letrinhas pequenas, hoje não tão pequenas, no contrato. Outro detalhe, informe-se sobre a reputação e segurança da empresa de seguro. Se você fizer por uma agência, ela pode te informar, pois infelizmente há no mercado seguradoras que fazem o seguro, mas não emitem a apólice. Quando são descobertas, fecham as portas e logo mais reabrem com outro nome. Os agentes de viagens têm conhecimento sobre tais procedimentos e priorizam empresas sérias. Detalhe, verifique antecipadamente quais serão os procedimentos necessários caso você tenha uma emergência. Leve o voucher e o telefone da central de atendimento do seu seguro viagem e o mantenha com você durante toda a viagem. Hoje você pode ter contato com a seguradora, além do toll-free, até pelo WhatsApp, celular, Skype ou e-mail. É bom também que sua família tenha esse contato e número. Alguns cartões de crédito oferecem um seguro viagem gratuito. Informe-se na administradora do seu cartão, pois muitos deles só reembolsam valores após pagos e acontece frequentemente que depois de pago a seguradora decide que tal utilização o seguro não cobria. Portanto, adquirir um seguro em que você seja atendido sem precisar cobrir valor algum no local e no momento é a melhor opção. O seguro viagem ele deve ser contratado para o período que compreende a viagem e só terá validade durante a mesma. Quem viaja para a Europa Ocidental, especificamente no chamado Espaço Schengen, tem que ter seguro com assistência médica mínima de 30 mil euros. Este é um dos requisitos obrigatórios de entrada nos países listados, que são Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Islândia, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Suécia. Por isso é conhecido como seguro Schengen.
Os estrangeiros que não cumprem os requisitos acima referidos podem ser recusados ou dificultados a entrada no espaço Schengen. Importante saber que as regras de obrigatoriedade do seguro de saúde e de comprovantes de meios financeiros para se manter no país em que você está visitando varia de país para país. Fica sempre a critério das autoridades fronteiriças de cada país a exigência do cumprimento dessas formalidades. Mas o seguro viagem é barato? Depende. Eu penso que é melhor você gastar R$100 a mais no seguro, por exemplo, do que ter um problema médico e ter que pagar milhares de dólares em hospital. O serviço médico é muito caro, seja nos Estados Unidos ou em países da Europa. E como não somos cidadãos, não temos direito a tratamento gratuito. Há muito mais informações, mas a minha dica de hoje é: independente do destino, assegure-se de que você estará amparado na ocorrência de imprevistos. O seguro viagem proporciona um melhor aproveitamento de suas viagens, evitando que um sonho possa virar um pesadelo. Como diz o bom ditado, é melhor prevenir que remediar. É isso, Stella Mara Rosa, do Viajar é Preciso para o Embarque na Cultura. Viajando com a Cultura. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Vamos hoje com mais uma coluna de correspondência internacional. Estou bastante animada hoje para falar com vocês sobre um assunto que eu já comecei, né, que foram as festas de primavera em Sevilha. A gente falou da Semana Santa, da Féria, mas Sevilha não é a única cidade que celebra a primavera com festas. Basicamente, todas as cidades da Andaluzia têm as suas festas. E uma das festas mais bonitas que tem na região é a de Córdoba. Córdoba é uma cidade belíssima que fica a 140 quilômetros de Sevilha, na mesma província de Sevilha. E ela é patrimônio da humanidade, conhecida pela sua catedral, né, que foi uma mesquita e que estampa aí os nossos livros de história quando falam da ocupação moura na Espanha. Aquela mesquita com arcos vermelhos fica em Córdoba, que hoje na verdade é uma catedral. Mas Córdoba é muito mais do que isso, né? Córdoba tem um outro patrimônio da humanidade, além da catedral, que se chamam os pátios de Córdoba. É um patrimônio imaterial declarado recentemente pela Unesco como patrimônio da humanidade. Bem, para falar dos pátios de Córdoba é preciso falar um pouco da arquitetura típica da Andaluzia, das residências, né? Que são bastante diferentes das residências do Brasil. A arquitetura da Andaluzia, assim, as residências, as janelas são bem de frente para a rua, assim como algumas casas em estilo português do Brasil, né? Muito comum no interior de São Paulo, em cidades mais antigas, então as janelas são para a rua, mas a porta não é para a rua. Você tem um portão logo na calçada e um pequeno corredor que te dá acesso a um pátio interno, um jardim interno que pode ser coberto ou aberto. E a casa se desenvolve no entorno desse pátio em diversos andares, normalmente o piso térreo e mais 2. Essa é uma herança, os pátios são uma herança muito clara da ocupação árabe na região, né? Esses pátios costumam ter uma fonte de água, seja um pequeno chafariz, seja um poço ou propriamente uma fonte mesmo, e muitas flores, é muito verde. Isso dá, além de uma estética agradável, isso refresca bastante o ambiente. É uma região muito quente, vocês não sabem o calor que tem feito aqui. Essa semana em Sevilha fez mais de 40 graus,
Então, estratagemas de vencer esse calor de uma maneira mais natural sempre foram bem-vindas. E em Córdoba se desenvolveu a tradição de decorar esses pátios, pintando-os de branco, paredes brancas, e adornando com vasos coloridos de flores. E esses vasos são pregados na parede de cima e embaixo. Então imaginem vocês, né, nas paredes brancas, um festival de cores vindas dos próprios vasos e das flores. Então esses são os tradicionais pátios de Córdoba. Existem pátios, por exemplo, que são compartilhados entre mais de uma residência, né, mais de uma família. E os pátios são elementos muito importantes da sociabilidade de Córdoba. Então as pessoas brincam, as crianças brincam nos pátios, as mulheres costuram, os homens desenvolvem alguns afazeres, a vida se dá no pátio, né? E então o pátio é uma parte muito importante da casa. E na primeira quinzena de maio, recém acabou, houve então os festivais dos pátios, um concurso para decidir qual que era o pátio mais bem adornado. E as pessoas podem visitar, esses pátios estão abertos o dia inteiro, são visitas gratuitas, nos quais você pode entrar, fotografar, olhar, eventualmente o proprietário pode dar algum tipo de explicação. E existem duas categorias que concorrem nesse concurso. São os pátios tradicionais e os pátios de arquitetura mais moderna. Então vocês vejam que mesmo aquelas construções mais modernas que não têm esse apelo mourisco tão intenso, também concorrem. A premiação é em dinheiro, mas existe muita reclamação dos proprietários que a premiação é só para um em cada categoria, e não é uma premiação que seja suficiente para manter o pátio o ano inteiro. Imagine, claro que tem muito gasto, né? Manter flor, embora passou a primavera, não está mais florido, mas tem que manter as plantas, né? Quem tem jardim sabe que é uma coisa que demanda trabalho e demanda recurso. Então existe uma certa reclamação dos proprietários com relação a isso. E também uma reclamação de que a prefeitura, né, o poder local, se utiliza dos pátios como uma divulgação de turismo. A cidade de Córdoba fica cheíssima nessa quinzena e não dá retorno para eles, né? Porque os moradores abrem as suas casas gratuitamente, não lhes ocorre cobrar por isso. Então, eles se queixam de que poderia haver mais incentivo do poder público, uma vez que os pátios de Córdoba são um símbolo turístico da cidade, as imagens são veiculadas turisticamente e eles não têm nenhum retorno. Então vocês estão vendo que alguns embates a gente vê em diversas latitudes, né? Não é só no Brasil que a gente ouve tais queixas. E é interessante perceber que os pátios eles estão alocados basicamente no centro histórico de Córdoba, que é lindo, lindíssimo, e existe um pequeno roteiro que você pode fazer para visitar os pátios. Embora o que eu tenho ouvido falar é que é muito difícil você cumprir todo o roteiro, porque são muitos, e alguns pátios têm muita fila, principalmente aqueles que já foram mais premiados, os mais tradicionais. Tem bastante fila, às vezes você pode ficar até 1 hora na fila para entrar num pátio, né? Então, se você fica 1 hora na fila, mais um tanto fora, mais um tanto dentro para conhecer, então realmente num dia você não conhece tantos pátios assim. Depois do período de concurso, ainda alguns pátios continuam abertos à visitação, né? Existem alguns que estão toda a primavera à disposição do visitante, outros não, eles são fechados porque, claro, né, isso cerceia um pouco a vida dos moradores da casa, e temos que entender que o pátio, além dessa função estética, ele também tem um uso, né, social e familiar. Então, por isso não está disponível o tempo todo. Então, eu queria, assim, que vocês tomassem, né, conhecimento. Se vocês tiverem interesse,
lá no blog comendochucrute.com.br. comendochucrutesalsicha.com.br. Tem algumas fotos de Córdoba e de alguns pátios. Eu visitei Córdoba no inverno, então não tinha pátios muito floridos, mas tinha pátios que eu cheguei a entrar e visitar, e realmente é bem bonito, né? Pra gente é bem diferente, e por isso também chama muito atenção. E eu queria também que vocês conhecessem, né, um pouco dessa tradição dos pátios. Outras cidades da Andaluzia também têm seus pátios, porque é uma tradição arquitetônica e é muito comum. Você vai caminhando pelas cidades e de repente vê a grade aberta, você entra no pátio, né? Pode tirar uma foto, enfim. Eu tenho diversas fotos de pátios andaluzes lá no blog. Se você ficou interessado, dá uma pesquisada. Espero que vocês tenham gostado do tema da coluna de hoje, que foram os pátios cordobeses, que vocês tenham se interessado, né, por mais esse aspecto da vida da Andaluzia, que vocês estejam aproveitando aí o friozinho, porque eu estou aproveitando, entre aspas, o calor, porque calor é gostoso quando a gente está na praia, na piscina, não quando está trabalhando, estudando. Mas é sempre assim, né, gente? Quem tá no calor quer estar no frio, quem tá no frio quer estar no calor. E se vocês tiverem comentários, dúvidas, quiserem fazer contato, lá no blog também tem o meu e-mail. Vou ficar bastante contente de receber feedback de vocês. E espero sinceramente contar com a audiência de vocês na semana que vem, que o tema vai ser interessante. Espero que vocês estejam ligados na programação da Rádio Cultura. Um abraço para todos vocês e até lá! Profissão Turismo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. A gente começa agora mais um quadro Profissão Turismo, que faz parte do programa Embarque na Cultura. Quem está aqui com a gente novamente é a professora Paula Grishinski, que é uma das coordenadoras do programa e também coordena a página do Departamento de Turismo na Unicentro. E hoje a professora vai falar para a gente a respeito, né, ela vai elucidar um pouco aquela questão do que é realmente um profissional de turismo, né, uma pessoa que é bacharel em turismo. A gente ainda fica muito limitado àquela visão do guia, né? Então ela vai falar para a gente um pouco mais sobre qual é realmente a atuação de uma pessoa que se forma em turismo e atua na área de turismo. Professora Paula, um bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Fale um pouco mais sobre esse tema. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Que bom estar aqui com essa oportunidade de explicar um pouco melhor a formação em turismo. E a gente tem 3 níveis de formação em turismo. É o bacharelado, o que tem aqui na Unicentro, né? O curso de turismo da Unicentro é bacharelado. Curso técnico e curso tecnólogo. Então hoje a conversa vai ser nesse sentido, para esclarecer a diferença entre esses 3 profissionais. Então vamos lá, primeiramente vamos tratar da figura do técnico em turismo. Eu me lembro que o Alessandro Chagas, do Arqueotrecking, que esteve aqui com a gente, ele é formado em outra área e acabou fazendo um curso técnico em turismo para poder levar as pessoas lá para as rotas, né, de sítios arqueológicos. Enfim, é um exemplo disso. Explica um pouco mais para a gente, professora, do que é um técnico em turismo, o que ele pode fazer, o que ele aprende a fazer. Então, num curso técnico, ele é profissionalizante, então é uma formação bem específica. É o exemplo clássico do guia de turismo. A pessoa que é guia de turismo, ela tem uma formação técnica, aquela formação profissionalizante de 2 anos. Então, ela vai exercer uma ocupação somente técnica, como é o caso do guia de turismo. E eu vou aproveitar para comentar aqui a diferença entre o guia de turismo e o guia turístico. Confesso para vocês que para um profissional da área,
A hora que a gente escuta alguém se referindo a outra pessoa, ele é guia turístico. Meu Deus, isso dói no ouvido. O guia turístico é o panfleto. É aquele folhetinho que vai ter um roteiro, que vai contar sobre um determinado destino. Então, guia turístico é o panfleto. A pessoa é guia de turismo. A gente vê esse erro acontecendo sempre na TV, na mídia, de maneira geral. As pessoas acabam se referindo à pessoa como guia turístico, mas isso é incorreto. E quem conhece, né, e estuda atividade turística fica um pouco chateado com essa confusão. Então, o guia de turismo ele vai ter essa formação técnica em que ele vai estar apto a exercer a função de guia. É uma profissão reconhecida. Então, para ser um guia de turismo e acompanhar uma viagem ou uma excursão, a pessoa tem que ter essa formação e tem que estar cadastrado na Embratur também. Muito bem, a Embratur é o órgão que legisla a respeito da atividade turística? É o Instituto Brasileiro de Turismo. Certo. E em relação ao tecnólogo, qual é a diferença do técnico para o tecnólogo? O que é diferente de um para outro? Então, a formação em tecnólogo ela é um pouquinho mais demorada, leva até 3 anos, e o técnico 2 anos. E é considerado também como um curso superior. A diferença é que no tecnólogo, a formação é extremamente voltada para o mercado de trabalho. Então, os professores que dão aula num curso tecnólogo, eles geralmente atuam também no mercado. O ruim é que um diploma de tecnólogo, ele muitas vezes não é aceito para fazer uma pós-graduação. Então, se você, a pessoa, terminou o ensino médio, não quer fazer o curso superior em turismo como bacharel, vai optar por um tecnólogo. Não, depois, de concluído esse tecnólogo, não consegue fazer uma especialização, uma pós-graduação também no nível de mestrado, porque o tecnólogo não dá esse diploma de bacharel, de graduado, é um diploma de tecnólogo. Como você falou, mais voltado ao mercado de trabalho, então com menos aprofundamento acadêmico, Aquela questão, como você falou, a exigência para mestrado e outras atividades acadêmicas. Exatamente. E aí no bacharelado ele vai ter justamente essa característica de teoria, de ser uma formação teórica, Às vezes, o técnico ou o tecnólogo, ele consegue um emprego mais fácil, porque ele teve mais prática durante a sua formação. Só que a diferença de salário de um tecnólogo para um bacharel de turismo é bastante inferior. O bacharel pode encontrar um pouco mais de dificuldade para conseguir um emprego logo depois de formado, mas o seu salário com certeza vai ser superior a de um técnico ou tecnólogo. Então, de acordo com isso que você falava, a pessoa que é um técnico, formado técnico ou tecnólogo, ele acaba tendo mais empregabilidade, consegue um emprego pouco tempo depois que terminou o curso, mas talvez um emprego com um salário um pouco menor, com uma remuneração menor em termos de dinheiro. O bacharel, ele vai ter essa formação mais teórica e menos prática, apesar de ter bastante prática durante o curso também, mas ele tem uma formação mais multidisciplinar. Então, como eu disse, o técnico e o tecnólogo é bastante específico, São uma formação voltada já para o mercado de trabalho em que ele pretende atuar. Já o bacharel em turismo vai ter uma formação ampla, multidisciplinar. E a vantagem dessa formação multidisciplinar que a gente encontra em cursos de bacharelado em turismo, como é o caso aqui da Unicentro, é uma percepção mais ampla da atividade turística. Então, o bacharel em turismo ele está apto a planejar, a gerenciar o turismo em diferentes segmentos. Ele vai ter uma formação que permite ele observar, analisar e planejar esse turismo de uma forma bastante completa, o que não acontece com um curso de nível técnico ou tecnólogo. No primeiro programa do Embarque na Cultura, no Papo Acadêmico, a professora Vanessa explicou com maior profundidade como é o curso de turismo na Unicentro, a parte prática da formação, os estágios, e tudo mais. Então, lá no YouTube, Léo, tem no canal da Rádio Cultura, tem os programas.
E também na página do Facebook do Departamento de Turismo vocês conseguem ouvir novamente esse primeiro programa gravado com a professora Vanessa. Quem tiver dificuldade em encontrar, né, talvez não pelo Facebook, pelo YouTube não seja tão fácil, pode entrar em contato também com a página da Cultura, a gente pega o link, passa rapidinho para ouvir. Pois bem, parece-me que a realidade aí da profissão de turismo um pouco próxima da minha quanto formado em jornalismo. Parece-me que não há uma exigência necessariamente de diploma acadêmico para estar exercendo a profissão. Claro, né, uma ressalva, existem vários bons profissionais no jornalismo, que é a minha área, que não são diplomados, mas devo dizer exceções. Mas a gente sofre muito com isso, a gente enquanto profissional de jornalismo, pela questão de achatamento de salário, né? Enfim, você consegue ter mais controle de uma classe se ela não é regulamentada. Como é que é essa realidade no turismo, professor? Como é que você, que é da área, sente essa não exigência do diploma e uma regulamentação talvez não tão completa da profissão? Olha, vou dizer que a luta pela regulamentação da profissão do turismólogo tem décadas. Desde que surgiu aí o primeiro curso de turismo na década de 70 e que essa turma, né, se formou, que existe uma luta pela regulamentação da profissão encabeçada pela Associação Brasileira dos Bacharéis em Turismo. Hoje em dia, a profissão de turismólogo ela é reconhecida, foi reconhecida numa lei sancionada pela Dilma Rousseff em 2012, porém, a presidente vetou justamente os artigos que deixavam aí o fato de que a profissão tem que ser exercida por um turismólogo, né, alguém formado, um bacharel em turismo, e registrado em um órgão competente. Então, hoje, esse reconhecimento da profissão do turismólogo está na lei, porém, o engraçado é que a gente não sabe quem é esse turismólogo que está reconhecido por lei. Então, a lei traz somente um artigo que vai tratar das atividades dos profissionais, o que o turismólogo está apto ou não a fazer. Porém, né, digo de novo, não deixa claro quem é esse turismólogo e nem a exigência de ter-se um diploma para exercer essas atividades. E aí a justificativa, né, para vetar justamente o artigo que exigia o diploma é o fato de que a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 13º, assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício e profissão, cabendo restrições apenas quando houver possibilidade de ocorrer algum dano à sociedade. Então, por exemplo, o farmacêutico. Toda farmácia tem que ter um farmacêutico, certo? Agora, um turismólogo, um meio de hospedagem, por exemplo, não necessariamente precisa ter na sua equipe um bacharel em turismo. Essa é a diferença, né? Comparando, né, essas duas profissões, é necessária a presença de um farmacêutico para garantir a correta orientação na venda dos medicamentos. E não necessariamente isso se aplicaria na área do turismo. Quanto a essa justificativa, né, de que a falta de um profissional da área não acarreta em dano à sociedade, eu particularmente discordo. Então, eu vejo que pode haver um dano sim, se houver um planejamento inadequado do turismo, que vai acarretar aí problemas ambientais, problemas sociais, questões que são muitas vezes irreversíveis e que o bacharel em turismo estudou durante 4 anos, né, de uma forma abrangente, multidisciplinar, como evitar esse tipo de impacto e como planejar a atividade da melhor forma. Então, essa é a minha opinião aí sobre a regulamentação da profissão. Pois bem, não muito diferente da área do jornalismo, a gente também é regido por esse artigo 5º, inciso 13º. Também não vou tomar tempo dos nossos ouvintes para falar os danos que eu acho que uma pessoa que não é formada em jornalismo causa à sociedade. Eu acho que as pessoas mais esclarecidas podem perceber isso por si próprias aí nos meios de comunicação em geral. Deixo no ar. Enfim, professora Paula, mais uma vez aqui no nosso quadro Profissão Turismo, mais alguma coisa que você queira comentar? Não, quero só agradecer aí a oportunidade de falar sobre o turismo nesse programa, Embarque na Cultura estar ao ar, agradecer a audiência
E, como eu disse, né, convidar quem não ouviu programas anteriores para buscar nas nossas redes sociais aí e ouvir os outros assuntos tão interessantes, ou mais, né, dependendo da opinião de cada um. Cada programa sempre com um tema diferente. Então, quem quiser saber mais sobre o turismo, fica aí o convite para ouvir toda quarta-feira, às 11h30, o programa Embarque na Cultura. E esse foi o Profissão Turismo de hoje. A Cultura FM apresentou Embarque na Cultura. O programa que você ouviu é produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e tem o apoio cultural das seguintes empresas: a Bibliotel, telefone 3422-2500, www.abibliotel.com.br, e IVT, Irati Viagens e Turismo, há 15 anos deixando o mundo mais perto de você. Telefone 3422-2458, www.irati.tour.br.